Hello and welcome to my channel. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, é só clicar no link abaixo para conhecer o meu canal. Hoje vamos trabalhar com um diálogo da série The Big Bang Theory entre os personagens Leonard, Sheldon e Penny. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo, o qual vamos trabalhar o diálogo agora, ok? So let's go on. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Come on, we should go. Hang on. Now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Come on, we should go. Hang on. Okay, now I read in Portuguese and you read in English. Então eu leio em português e vocês leem em inglês. Vamos, nós devemos ir. Come on, we should go. Aguenta aí. Hang on. Ok, então vamos dar uma olhadinha com o que nos deparamos aqui. Então temos o verbo to come, o verbo vir. E ele falou come on. Então, come on se torna um phrasal verb. Esse phrasal verb, ele não vai mudar o sentido. Muitas vezes, uma preposição depois de um verbo pode mudar o sentido do verbo. Nesse caso, não muda nada, tá? Mas é muito comum usarmos phrasal verbs. Então, você tem a opção de usar, você usa. Come on, we should go. Ao invés de falar come, we should go. Percebem como fica até mais seco falar come, we should go? Então, come on, we should go. Como que vai ser conjugado, então, o verbo to come no presente simples? I come, you come, we come, they come. He comes, she comes, it comes. Então, lembrando que quando conjugamos o verbo no presente simples com a terceira pessoa do singular, nós vamos, como regra geral, acrescentar um S no final do verbo. Então, vocês reparem que eu só tenho duas conjugações diferentes para o simple present. Isso é com qualquer verbo, com exceção do verbo to be. Por isso que sempre o verbo to be é estudado à parte. Nós vamos ver o verbo to be aqui, conforme vão surgindo os diálogos. Agora eu tenho também aqui embaixo o verbo to hang, que significa pendurar ou enforcar. Então, a conjugação dele no simple present, I hang, you hang, we hang, they hang. He hangs, she hangs, it hangs. Da mesma forma, apenas coloquei um S nos verbos conjugados na terceira pessoa do singular, he, she, it. Agora aqui, hang on também é um phrasal verb. Também tem uma preposition depois do verbo hang on. Então aí já significa, espera um pouco, aguenta aí, só um pouquinho, hang on. E tem outros sentidos, né? Pendurar, enforcar. Agora o verbo to go. To go. Veja, aqui eu tenho o verbo go. Então é o verbo ir. Como é que eu vou conjugar o verbo ir no simple present, no presente simples? I go, you go, we go, they go. He goes, she goes, it goes. Então, como regra geral, eu acrescento um S na terceira pessoa do singular quando está no afirmativo, né? No presente simples afirmativo. Aqui vocês perceberam que foi acrescentado um ES, né? O E e depois o S. Então, tem algumas regrinhas que diz. Terminou com a letter O, então eu acrescento um ES. E o som vai ficar goes, como se não tivesse o E. Goes. Então, mais uma vez, podemos observar que os verbos no simple present, affirmative, têm apenas duas conjugações diferentes. Should, deveria. O should é bem tranquilo. É só eu usar o should e qualquer verbo que eu quiser após o should na forma básica. Então, I should come, eu deveria vir. You should come, você ou vocês deveriam vir. E assim por diante. We should come, they should come. He should come, she should come, it should come. Agora, você ou eu deveria pendurar. I should hang. You should hang. Você deveria pendurar. E assim por diante. Aqui também o exemplo com o verbo go. I should go, they should go, we should go. Então, nós deveríamos ir. Eles ou elas deveriam ir. It should go, deveria ir. Ok? Então, bem tranquilo quando eu quero usar deveria. Eu vou usar o should e depois o verbo que eu precisar na forma básica. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. What are you doing? I'm straightening up. Ok? Now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. What are you doing? I'm straightening up. Ok? Now I read in Portuguese and you read in English. Eu leio em português e vocês leem em inglês. O que você está fazendo? What are you doing? Eu estou organizando.
I'm straightening up. Ok? Então vamos ver aqui. What are you doing? Essa frase, ela está no Simple Present Continuous, no presente simples contínuo. A gente já vai ver como é que eu formo esse tempo verbal. Já se percebe que eu vou precisar do verbo to be. É o verbo ser ou estar. Então, o verbo to be é o único que tem 3 conjugações diferentes no Simple Present. Tá? Então, no presente simples, o verbo to be tem 3 conjugações diferentes, além dele significar ser ou estar. Então vamos ver, vamos lembrar, né, da conjugação do verbo to be. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Então, como eu tenho aqui o pronome you, então o verbo to be vai ser are. Como é uma question, o verbo to be vem antes do sujeito. Meu sujeito é you, então vai ficar are you. What are you doing? Ok? Agora, se vocês repararem aqui, I'm straightening up. Já perceberam que eu tenho aqui o verbo to be também, né? Am. Só que eu juntei o verbo am com o pronome I. Então vai ficar I'm. Separado, eu vou ler I am. Quando eu junto, vai ficar I'm. Então vamos dar uma olhada agora no Simple Present Continuous. Como é que eu formo o Simple Present Continuous? Eu preciso do verbo to be. O verbo to be ele vai ser conjugado conforme o sujeito que aparecer. Se for I, vai ficar am. They vai ficar are. He vai ficar is. Plus a main verb. Então, mais um verbo principal que você queira usar. E nesse verbo principal, eu vou acrescentar o ing. Então, quando eu tenho um verbo principal com ing, eu vou chamar de gerund, gerúndio. O nosso gerúndio é quando os verbos terminam com ando, endo, indo. Então, limpando, caminhando, assistindo, fazendo. Ok? Em inglês é tudo com ing, com ing no final. Então, aqui eu tenho I'm straightening up. Veja o ing aqui. E eu tenho o verbo to straighten. Vamos dar uma olhada nos exemplos. I am cleaning up. They are watching the game. He's doing the dishes. Então, I am cleaning up, eu estou limpando. They are watching the game. Eles estão assistindo o jogo. He's doing the dishes. Ele está lavando a louça. Aqui eu posso falar he's doing the dishes or he's washing the dishes. Eu também posso juntar, né? O verbo to be com o pronome sujeito. Então, he's doing the dishes. They're watching the game. I'm cleaning up. Cleaning up. A palavrinha up, isolado, quer dizer para cima. To clean é o verbo limpar. Então, cleaning, limpando. Agora, clean up ou cleaning up é um phrasal verb. E não altera o sentido dele. Quer dizer, limpando. Então, eu tenho o verbo to straighten. Arrumar, endireitar, pôr em ordem. O simple present continuous de novo aqui. I am straightening up. Então, straightening up quer dizer que eu estou pondo as coisas em ordem, eu estou arrumando, ok? Ou endireitando alguma coisa. Então, to straightening up é a mesma coisa. Também apareceu aqui a palavrinha up, como em cleaning up, e também forma um phrasal verb que não altera o sentido. To straightening up. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Sheldon, this is not your home. No, this is not anyone's home. This is a swirling vortex of entropy. Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Sheldon, this is not your home. No, this is not anyone's home. This is a swirling vortex of entropy. Ok, now I read in Portuguese and you read in English. Então eu leio em português, vocês leem em inglês. Sheldon, essa não é sua casa. Sheldon, this is not your home. Não, essa não é a casa de ninguém. No, this is not anyone's home. Esse é um vórtice rodadeiro da entropia. This is a swirling vortex of entropy. Ok, então, primeira coisa, vamos dar uma olhadinha nos verbs e já vamos falar aqui dessa frase complicada. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho o verbo to be. Só que no negative, porque eu tenho a palavrinha not. Lembrando, o not, ele vai negar. Então, he is not, eu posso
juntar o verbo to be com o he e ficar his. Aqui faltou o S, tá? Porque quando eu junto o verbo to be com he, cai fora a primeira letra, no caso I, e coloco o apóstrofo no lugar. Então aqui deveria ficar he's not, como em she's not, ou it's not. E eu também posso juntar o verbo to be com o not. Então, como é que ficaria aqui? He's not, he isn't. Então agora o pronome fica solto e o verbo se juntou com o not. He isn't. She is not. She's not. She isn't. It is not. It's not. It isn't. O que aconteceu aqui ficou tudo separadinho como aqui no início. Então, vamos arrumar aqui, né? Eu devo ligar o is com o not para ficar isn't. Então, it isn't. It isn't. This is not. This is not. Então, aqui também eu tenho uma frase negativa. Esta não é. This is not. Então, this significando esse, essa, isto, é o pronome demonstrativo, singular, e quando está algo próximo de nós. Então, esta não é a casa de ninguém. This is not anyone's home. Eu poderia juntar o is com o not e falar, no, this isn't anyone's home. Agora aqui, anyone's. Aqui eu tenho apóstrofo S, depois a palavra anyone's. Significa que a palavra que segue pertence a essa palavra aqui. Então, isso significa posse. Então, aqui eu tenho a palavra home, que significa lar, né? Então, o lar de quem que é? De ninguém, tá? Porque está negando. This is not anyone's home. Então, não é o lar de ninguém. This is a swirling vortex of entropy. Então, mais uma vez aqui o verbo to be is, né? Isso é. Então, ou este é, né? Então, essa frase aqui se refere à bagunça que ele está descrevendo de uma forma bastante científica. Então, vamos ver palavra por palavra. Então, swirl é redemoinho, a mesma coisa que vortex, que é vórtice. Agora, eles têm um sentido um pouco diferente, tá? Então, swirling, eu pesquisei que é um movimento de rotação, enquanto vórtice é um escoamento giratório que pode ter a forma de um círculo ou espiral. Então, isso aqui mais por curiosidade. E a palavra entropy, entropia, então é um conceito da termodinâmica que mede o grau de desordem das partículas de um sistema físico. Então, deu para perceber o sentido que ele quis dar. I read and you listen. Eu leio, vocês escutam. When the transvestite lived here, you didn't care how he kept the place. Because it was immaculate. I mean, you opened that man's closet, it was left to right, evening gowns, cocktail dresses, and his police uniforms. All right, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. When the transvestite lived here, you didn't care how he kept the place. Because it was immaculate. I mean, you opened that man's closet, it was left to right, evening gowns, cocktail dresses, and his police uniforms. All right, now I read in Portuguese and you read in English. Então eu leio em português e vocês leem em inglês. Quando o travesti morava aqui, você não se importava como ele mantinha o apartamento. When the transvestite lived here, you didn't care how he kept the place, porque era impecável. Because it was immaculate. Quero dizer, você abre o armário daquele homem. I mean, you open that man's closet, da esquerda para a direita. It was left to right. Vestidos de noite, evening gowns, vestido de cocktail dresses, e seus uniformes da polícia. And his police uniforms. Então, mais uma vez, I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. When the transvestite lived here, então veja, lived here, eu não vou pronunciar esse E, lived. Lembro que quando eu tenho id no final das palavras, o E fica mudo, então vai ficar lived here. Essa palavra, transvestite, então eu ponho um pouquinho mais de força no V, transvestite. The transvestite lived here, you didn't care, não pronuncia o T, né, fica mudo, you didn't care, não pronuncia a última letra, you didn't care how he kept
the place. He didn't care. You didn't care how he kept the place. Agora aqui, por partes também. Because it was immaculate. Because it. Então já junto because com o it, lembrando que o e aqui não aparece, fica mudo. Então o som do it já junta aqui com o because, né? Então because it was immaculate. I mean, you opened that man's closet. Aqui eu vou pronunciar closet e não closet, tá? Closet. Aqui eu vou juntar it was left to right. It was left to right. Left to right. Evening gowns. Evening, então não pronuncio o D quando tem o ing. Então, evening gowns. Bem nasal aqui, né? Gowns. Cocktail dresses. And his police uniforms. Police uniforms. Ok, então aqui, porque era impecável. Então, because it was immaculate. Então, outras palavrinhas, poderia falar spotless, dizer que está impecável, está super limpo, estão super clean and organized. Ok? Então, mesma coisa, falar immaculate. Spotless, it's so clean, it's super clean and organized. To live, lived. Nós temos aqui o verbo to live, que é o verbo viver ou morar. Aqui ele se apresenta no passado simples. Ele é um verbo regular, então eu apenas acrescento id para formar o passado dele. Vamos ver a conjugação, então, no passado simples. I lived, you lived, we lived, they lived, he lived, she lived, it lived. Não mudou nada, né? Então, passado simples, afirmativo, não muda a conjugação. Sempre é igual para qualquer sujeito. A pronúncia. Não vou pronunciar o I, né? Letra E. Então, vai ficar lived. You lived. We lived. They lived. He lived. She lived. It lived. Agora aqui eu tenho didn't care. Bom, eu tenho aqui o verbo to care. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui nesse verbo. Kept. Kept é o verbo to keep. Manter ou guardar. Então, o passado do verbo to keep é kept. Então, ele é um verbo irregular, porque ele se modifica totalmente. I kept, you kept, he kept, they kept. He kept, she kept, it kept. Então, todos os verbos no passado simples afirmativo ficam iguais, independente do sujeito que eu tenha. Ok? Então, o verbo no presente é keep. No passado, kept. To care. Então, aqui eu tenho o verbo care, que é o verbo importar-se ou cuidar. Então, a conjugação no passado simples é regular. Eu só vou acrescentar um id. I cared, you cared, we cared, they cared, he cared, she cared, it cared. Da mesma forma, não vou pronunciar a letter E. Cared. Ok? You cared. I cared. Só que aqui ele não se apresenta com D no final. Por quê? Porque eu tenho um negative. Porque aqui o verbo está no passado simples negativo. Então lembrem que o passado simples negativo, eu preciso de um auxiliar. Esse auxiliar é o did, é o verbo to do, é o verbo fazer. Só que o verbo fazer, no passado simples, é did. Então, quando eu estou utilizando negativo ou interrogativo, eu vou precisar de um auxiliar, que vai ser o verbo to do, só que conjugado no passado simples. Did. E é tranquilo porque é did para qualquer sujeito. Então, eu precisei negar, eu vou juntar com o not. Vai ficar didn't. Ou eu utilizo did not. Posso fazer separado ou junto. Didn't. Did not. Então, aqui ele fala, you didn't care how he kept the place. You didn't care how he kept the place. Aqui tem a palavra closet. Então, a pronúncia não é closet, e sim closet. That man's closet. Aqui, o apóstrofo S indica posse. E quer dizer que a palavra que vem depois pertence a esta palavra aqui. Então, closet, o que é? Um armário. Pertence a quem? Ao homem. Então, you open that man's closet. Então, você abre o armário daquele homem. It was left to right. Da esquerda para a direita. Então, aqui, it was, se eu for traduzir, vai ficar era. Ou estava. Da esquerda para a direita. Porque ele está descrevendo. Porque ele está descrevendo o quê? Que estava arrumado. It was left to right. Então, estava arrumado da esquerda para a direita. Então, ele poderia falar
That means closet. From left to right também poderia ser uma opção. From, tá? Aí sim seria da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então, left to right, da esquerda para a direita. Então, it was left to right, ou então, from left to right. E daí ele vai descrever o que está da esquerda para a direita. Evening gowns, cocktail dresses and his police uniforms. Então, querendo dizer que ele era muito organizado, que ele tinha tudo certinho da esquerda para a direita. Os vestidos da noite, os vestidos para coquetel e os uniformes de policial. Então aqui temos que cuidar, porque nós precisamos dizer de quem são os uniformes. His, tá? É dele. Então eu tenho que colocar direto o pronome possessivo. His police uniforms. Se fosse dela, her police uniforms. Se fosse meu, my police uniforms. Seu, sua, teu, tua, your police uniforms. Deles, their police uniforms. Nossos, our police uniforms. E então aqui também temos o verbo to be, só que no simple past, no passado simples. A conjugação no simple past do verbo to be passa a ter apenas duas diferenças. Ou vai ser was, ou vai ser were. Was, were. Então vai ficar I was, you were, we were, they were. He was, she was, it was. Então aqui eu tenho o verbo mean, to mean, significar, denotar ou exprimir uma ideia, né? I mean, you mean, we mean, they mean. He means, she means, it means. Conjugação no presente simples, afirmativo, né? Então aí o he, she, it leva um S. I mean, you open that man's closet. Então aqui faltou o verbo to open, né? O verbo to open é um verbo regular. Então como ficaria a conjugação dele no passado simples? Ficaria I opened, you opened, we opened, they opened, he opened, she opened, it opened. Como ficaria no simple present affirmative? Como que ficaria no presente simples afirmativo? I open, you open, we open, they open. He opens, she opens, it opens. Apenas acrescentou um S para o he, she, it. Aqui então, it was left to right. O verbo to be, então aqui was, porque ele está sendo conjugado na terceira pessoa do singular, it. It was. Então, era da esquerda para a direita. Evening gowns, cocktail dresses, and his police uniforms. Now I read and you listen. Agora eu leio e vocês escutam. What were you doing in his closet? I helped him run some cable for a webcam. All right, now I read and you repeat. Então agora eu leio e vocês repetem. What were you doing in his closet? I helped him run some cable for a webcam. All right, now I read in Portuguese and you read in English. Então eu leio em português e vocês leem em inglês. O que vocês estavam fazendo no armário dele? What were you doing in his closet? Ajudei-o a passar alguns cabos para uma webcam. I helped him run some cables for a webcam. Ok, então o que temos aqui? O verbo to be, were. E aqui eu tenho o verbo to do, fazer. Só que com ing. Então lembra do simple present continuous? É a mesma coisa, só que aqui é o simple past continuous. Eu coloco o verbo to be no passado simples. Então, como o meu sujeito é you, a conjugação do verbo to be vai ficar were. E vai ficar onde? Antes do sujeito, quando é question. Então, what were you? O que você estava? Agora, o verbo principal é o verbo fazer, do. Só que é gerúndio, né? Então, fazendo. Gerúndio em inglês, coloca o ing depois do verbo. Então, doing. What were you doing? O que você estava fazendo. Então, é o past continuous. I helped him run some cables for a webcam. Aqui está um verbo to help, o verbo ajudar. No passado simples, leva um ed. Então, é um verbo regular. I helped him, não vou pronunciar o e, então não é helped, e sim helped. Helped. I helped him. Lembra que o him, eu posso falar am ou him. I helped him or I helped him. I helped them run some cables for a webcam. Então aqui faltou o S para formar o plural, tá, de cabos. Some cables for a webcam. Alright, so that's it for today. Então é isso aí por hoje. And I'll see you next Wednesday. Vejo vocês na próxima quarta. Please don't forget to subscribe. Por favor, não esqueçam de se inscrever para ajudar aqui o canal. Bye bye!